Olá, somos alunos da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Coelho Neto, do curso de Ciências Biológicas. Nosso grupo é composto por Daniela e Maria, Giovana Lara, Érica Araújo, Maria Genilene e Jonatas de Souza. Iremos falar um pouco sobre o metabolismo dos carboidratos em uma das etapas da respiração celular, que é o ciclo do ácido cítrico, mais conhecido como ciclo de Krebs. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre um pequeno resumo do que é a respiração celular. A respiração celular ela é um processo que ocorre no interior das células e caracteriza-se por ser o principal processo de fornecimento de energia para a maioria das células. A gente pode dizer de uma maneira simplificada que a respiração celular ela atua retirando a energia de uma molécula orgânica, geralmente a glicose, para sintetizar o ATP, que é a adenosina de trifosfato. A respiração celular ela é um processo que envolve 3 etapas. A glicose, que ocorre no citosol, o ciclo do ácido cítrico, que ocorre na matriz mitocondrial, que é o que a gente vai falar, e o fosforilação oxidativa, que ocorre na membrana mitocondrial interna. Essas 3 etapas elas são responsáveis por garantir uma completa oxidação de glicose ou outras moléculas orgânicas, o dióxido de carbono e água, considerando a degradação da glicose. O ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico, é uma das etapas do processo da respiração celular. O ciclo de Krebs recebeu esse nome em homenagem a Hans Krebs, pesquisador responsável por elucidar o processo. Seu trabalho foi apresentado em 1937 e rendeu-lhe o Prêmio Nobel. Após a glicose, o piruvato, na presença do oxigênio, dá continuidade ao processo da respiração celular. Nas células eucariontes, o processo continuará no interior das mitocôndrias. Inicialmente, o piruvato entra na organela por meio do transporte ativo. Ele é então convertido em acetil-coenzima A, também chamado de acetil-CoA, para que possa ser usado no ciclo do ácido cítrico. Nesse processo, 2 moléculas de NADH são produzidas a partir de NAD+, e ácido de carbono é liberado. Esse ciclo possui 8 etapas, sendo cada uma delas catalisada por uma enzima distinta. A denominação ciclo do ácido cítrico ou do ácido tricarboxílico ocorre, pois o ciclo inicia-se com a formação do início cítrico, ou citrato, o qual se caracteriza por apresentar 3 grupos carboxilas ácidos. Nas células eucariontes, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. O ciclo de Krebs inicia-se com a acetil-CoA como substrato, o qual foi formado por base de oxidação do piruvato. Os 2 carbonos da acetil-CoA combinam-se com oxaloacetato, um composto de 4 carbonos, formando um composto de 6 carbonos denominado citrato. A etapa 1. O citrato é convertido em isocitrato, seu isômero. Etapa 2. Essa conversão acontece devido à remoção de uma molécula de água e à adição de outra. O isocitrato é então oxidado, reduzindo NAD+ a NADH. O composto resultante da reação perde uma molécula de CO2. Etapa 3. Outra molécula de CO2 é perdida e ocorre a oxidação do composto, reduzindo NAD+ a NADH. A molécula então se liga à coenzima A por meio de uma ligação instável. Etapa 4. Ocorre a substituição da CoA por um grupo fosfato. O grupo fosfato é transferido ao GDP e forma uma molécula de GTP, a qual é semelhante ao ATP.
Em bactérias e plantas, o ATP é formado no lugar de GTP, etapa 5. A FAD então remove 2 átomos de hidrogênio do succinato, formando FADH2, a etapa 6. Uma molécula de água é adicionada ao fumarato, fazendo com que o grupo hidroxila fique próximo ao do carbono. Carbonila, etapa 7. Por fim, o substrato é oxidado, levando à redução de NAD mais a NADH e regenerando o oxaloacetato, etapa 8. A regeneração do oxaloacetato que dá o status de ciclo ao processo. No tópico anterior, descrevemos as 8 etapas que constituem o ciclo de Krebs. Entretanto, quando descrevemos o ciclo, observamos a entrada de um único acetil-CoA. Devemos lembrar-nos de que a molécula de glicose, por meio do processo de glicólise, formará 2 moléculas de piruvato, as quais serão convertidas em 2 acetil-CoA. Para considerar o rendimento total do ciclo de Krebs por glicose, devemos, portanto, considerar 2 acetil-CoA, sendo assim, teremos o seguinte rendimento: total 6 NADH e 2 FADH2.